Assim como eu não falo inglês, e se alguém for passar comigo em inglês e me disser algumas palavras em inglês, eu vou ter que ir no dicionário e traduzir. Da mesma forma é a placa eletrônica. Ela não fala português. Você vai ter que ouvir a linguagem dela e ir no manual ser o dicionário que traduz do que a placa diz para o que a gente entende. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui no podcast Climatrônico, nós tratamos as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico, ou seja, o profissional que fatura de 2 a 5 mil reais por mês no segmento da climatização, sem precisar instalar nenhuma máquina de ar-condicionado. E o tema de hoje aprenda a linguagem da manutenção eletrônica. Aprenda a linguagem da manutenção eletrônica. E aí, sem mais delongas, Laonde, como assim linguagem? A placa, isso quer dizer que a placa, ela se comunica com a gente, ela fala com a gente? Isso é uma linguagem, né? Porque tem alguma comunicação. Será que tem? Rapaz, um dos meus mentores dizia assim, ó, cara, tu tem que pensar como se tu fosse uma placa eletrônica. De certa maneira, ela conversa com a gente. Aí sim, a placa conversa com a gente. Ela dá sintomas. Ela é igual um ser vivo. Que ela dá informações. Cabe ao profissional, o climatrônico, que analisa ali ela, conseguir identificar o que ela diz, conseguir perceber o que ela diz, conseguir ouvir o que ela diz de maneira correta. Tá? Sim, ela não fala no nosso idioma, ela fala no idioma plaquês, mas... Plaquês foi ótimo, sim. Certo? Hashtag da aula de hoje, plaquês. Plaquês. Você que está aqui assistindo essa live de hoje do podcast Climatrônico, você vai bater um print da tela, vai marcar Laonde e vai postar hashtag plaquês. Isso aí, pode me marcar. E aí Laonde reposta. Eu consigo não ouvir a placa, eu consigo ser mais assertivo, tipo um médico. Por exemplo, tu chega no médico e dizer para ele o que ele está sentindo, né? O que ele está sentindo, para ele conseguir te dar um diagnóstico, para ele conseguir te dar uma possível solução para o teu problema. E a placa também diz onde é que está a dor, onde é que está doendo. Cabe a gente ouvir. Né? Como ouvir? A gente vai discutir sobre isso hoje nesse podcast. Como é que a placa ela se comunica? Como é que ela fala? Existem algumas linguagens, que nem um ser humano. Eu posso me comunicar com a Yara só com gestos. Pode dizer assim, ó. Ela entende, né? É gesto. Eu posso falar aqui, você está me ouvindo falar. Está me ouvindo falar. Eu posso gesticular. E assim como o ser humano tem várias formas de linguagem, de se comunicar, de passar alguma informação, meu rosto, ele dita bastante como está a minha expressão, como a entonação que eu estou falando, minha voz, como eu incorporo a minha voz. Eu começo, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E depois a gente volta para a entonação normal. Nosso corpo tem várias maneiras de conversar, de se mostrar. E a placa não é diferente. Como assim, Laura? Que viagem torta é essa? É isso mesmo, cara. A placa, primeiro ponto, ela fala com a gente. Através de quê? Dos códigos de erro. Quando ela dá, mas não é a nossa linguagem, tá? Assim como eu não falo inglês, e se alguém for passar comigo em inglês e me disser algumas palavras em inglês, eu vou ter que ir no dicionário e traduzir. Da mesma forma é a placa eletrônica. Ela não fala português. Você vai ter que ouvir a linguagem dela no plaquês. Ela fala plaquês, né? E ir no manual ser o dicionário que traduz do que a placa diz para o que a gente entende. A tradução de plaquês para o português. Quem é que traduz o plaquês para o português? É o manual do fabricante. Lá tem a tabela de códigos de erro. Ele vai conseguir traduzir o que a placa está me dizendo para o que eu entendo. E é a primeira linguagem da placa. Outra linguagem da placa é comportamental. Por exemplo, isso aí a maioria de vocês são mestres nisso. De perceber, isso é mais fácil de perceber. Que é o quê? Não parte o compressor. Laonde, ela não parte o ventilador. Laonde, ela não parte a turbina do evaporador. Na verdade, não está ligando aqui, não está funcionando a letrazinha. Então é perceptível, é o visual ali. Ela se comporta da maneira correta. Né? Ela tem um comportamento diferente, um comportamento errado. Tá? De maneira mais profunda até, eu posso levar isso, abranger isso de maneira mais interna a placa, quando falta ali um nível de tensão. Tem que ter 15 volts e não tem 15 volts, está dando 5 volts.
Opa, isso aqui é um sintoma que a placa está me dizendo que ela está com problema. O sintoma dela é a febre. Às vezes você está com dor de barriga e você sente febre. A febre é a doença? Não, a febre é o sintoma. E lá no caso, às vezes você mede uma placa e está com baixa de tensão. E ali é só o sintoma, devido à falta de ter um capacitor, um problema no capacitor. Aí baixa tensão. Entende? Então, quando você entende da placa eletrônica, entende essa linguagem da placa, tem plaquês, você consegue ser mais assertivo. É diferente da Yara chegar, eu sou médico, a Yara chega para mim, eu estou doente. Eu, de quê? Ela, não, eu estou doente. Beleza, mas doente de quê? Não, eu só estou doente. Pô, vou fazer o exame completo em tu aí. Saber o que é que tu tem. Eu não quero, tá querendo dizer o que é que tu tem. Eu vou te analisar como um todo. Né? E se ela me diz, não, eu estou com uma dor aqui na minha unha. Aí eu vou analisar a unha dela. Eu vou ser muito mais assertivo se ela me der mais informações. Só que o que acontece no nosso mercado? Às vezes a placa te dá várias informações. Tu que não consegue perceber. Tu é aquele médico que está olhando só para o papelzinho ali do paciente. E só transcreve o receituário. É placa. Defeito? Placa. Então, nem analisa a máquina. Né? E a máquina ela conversa com a gente. Nós somos verdadeiros doutores das placas eletrônicas. Nós conseguimos consertá-las e recuperá-las. Né? Para isso eu preciso entender como é que ela funciona. Para isso eu preciso entender como é que ela fala comigo. Para poder conseguir dar um diagnóstico preciso. Quais sintomas para haver melhor direcionamento? Então, exatamente. Então, a linguagem das placas são os códigos de erros. Sim, a linguagem falada das placas são os códigos de erro. Então, a placa fala com a gente, são os códigos de erro. Os LEDs, né? E aí o código de erro pode vir na forma de display, na forma de LED. Geralmente são essas duas maneiras, ou no controle remoto, que é no display também. São essas maneiras que a gente vê os códigos de erro. E aí tem as tabelas que convertem esses códigos em linguagem que a gente entenda. Tem alguma outra forma que a placa apresente esse defeito? Ou é só pelos códigos de erros? Não é só pelos códigos de erro. Ela vai apresentar, por exemplo, a tensão do barramento está baixa. A tensão do barramento é uns 310 volts, que é um capacitor de potência. Ela estando baixa, ela vai tentar partir do compressor e dar o erro de sobrecorrente. Aí ela deu erro de sobrecorrente, só que o circuito de sobrecorrente está tudo ok. Você vai ver a corrente realmente está alta, então ela está correta. Ela está dizendo, ei, estou com sobrecorrente. E você vai entender o porquê que aquela corrente está alta. Pode ser compressor? Pode. Pode ser os capacitores? Pode. Pode ser a tensão baixa lá no barramento. Então a tensão estando baixa no capacitor de potência pode causar um erro de sobrecorrente. E aí, deu erro de sobrecorrente, mas o circuito defeito em outro circuito. Às vezes não dá código de erro. E aí, quando não dá código de erro, a placa continua dizendo para a gente qual o sintoma que ela está sentindo? Ela continua sem partir o compressor. Ela continua sem partir o motor do condensador. Ou então ela continua sem ligar os LEDs. E aí, cada sintoma desse, ele vai restringir a análise a um circuito específico. Não deu código de erro, mas eu fui lá e analisei e vi que os LEDs não estão acendendo. Medi os níveis de tensão e não tem nenhum. Não tem 5 volts, não tem 3,3, não tem 1,8, não tem 15 volts, não tem 12, não tem nada. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que analisar o circuito da fonte. Por quê? Porque o sintoma que ela está me dando ali, a máquina, a placa, se eu escuto ela me diz, ei, não estou gerando nada da fonte. Não está tendo nenhum secundário na minha fonte aqui. Analise o que está acontecendo, tem aqui meu sintoma. Eu só não consigo te falar. Eu estou impossibilitado de te falar. Por exemplo, usando o exemplo da medicina, né? Chega um paciente em coma, que ele não consegue falar. Mas aí tem como se fazer algumas análises no corpo, alguns exames, e para se conseguir diagnosticar alguma incoerência no funcionamento. E aí eu fui lá e vi que estava faltando um nível de tensão da fonte, eu vou lá e... Então quer dizer que ela não está conseguindo nem falar comigo, porque ela nem fonte ela tem. Então vou ter que resolver o problema da fonte dela. Né? E aí, ela não deu código de erro, mas eu vou lá e vejo que a fonte está ruim. Então o sintoma é outra maneira que eu tenho de escutar a placa sem necessariamente ouvir o código de erro. E se a máquina não apresentar nenhum código de erro, tem como reparar?
Tem sim. De maneira geral é mais difícil, tá? Quanto menos informação eu tenho da placa eletrônica, mais difícil vai ser o reparo. Por exemplo, os reparos que a gente repara bem rápido aqui é quando um climatrônico nosso vai em campo, identifica o defeito, vê que o defeito está na placa, identifica qual é o código de erro, identifica o comportamento da máquina, consegue restringir o circuito da placa já em loco e traz a placa já com todas as informações. Geralmente, quando a nossa equipe vai tirar a placa do cliente, nesses casos a gente consegue reparar de maneira mais rápida, porque eu tenho muita informação daquele defeito. Quanto mais informação eu tenho daquele defeito, mais eu sou assertivo no reparo, tá? Mais eu sou assertivo no reparo. E aí, qual é o mais difícil, não? O mais difícil é aquele que o cara traz só uma placa, não disse o que é que tinha de defeito, só disse que o defeito estava na placa, e quando a gente bota na bancada, ela não dá código de erro nenhum, mas não parte do compressor, por exemplo. Aí você tem que analisar a placa como um todo. Aí lá vai analisar todos os comportamentos que a placa tem que ter corretos e ver qual que está fora do padrão. E aí, de maneira geral, analisar a placa como um todo. Todos os circuitos, todos os grupos de circuitos ali que tem na placa, para poder identificar alguma incongruência. Então, isso, a gente tem, eu lembro do primeiro Fujitsu que a gente reparou, demorou acho que 9 dias, cara. Era bem no comecinho dele, né? Mas ele ficou, não dava código de erro e ele ficou analisando tudo. Até que chegou num capacitor cerâmico com baixa resistência. E trocou esse capacitor com baixa resistência e ela voltou a funcionar. Então ali não dava código de erro nenhum. Ele teve que sair vasculhando a placa como um todo. No caso ele estava mais na pegada de aprendizado do que de produtividade, então por isso que ele passou tanto tempo na placa. E ele ficava só meio turno. Se o cara não sabe identificar o código de erro, né? O cara pode estar pensando assim, mas eu não sei como identificar o código de erro. Aí, nesse caso, o que tu diz nesse caso? Então, aí precisa ter um pouco de estudo e conhecimento dos diferentes fabricantes. Tá? Estudar um pouco sobre os fabricantes, entender que cada fabricante tem um modus operandi de identificar código de erro. E que está tudo lá no manual. Por exemplo, a Consul, para apresentar o código de erro na Consul, inclusive não tem manual nenhum, você tem que apertar o botão do sono bom 4 vezes, de 4 a 10 vezes, dependendo do modelo da Consul. Então, na Consul é no controle. Já na minha ideia, tem que separar a parte 3 vezes para dar o código de erro no display. Já na Daikin dá no controle remoto. Na Fujitsu dá no display também, da evaporadora. Na Samsung dá no display do condensador também, código de erro, no evaporador e no condensador. Então, cada equipamento tem o seu modus operandi de códigos de erro. Né? Então, cabe você e aos poucos, não se preocupe, não se assuste, né? Aos poucos, quando você vai pegando os equipamentos para analisar, você vai restringir, você vai aprendendo sobre os códigos de erro de cada marca. Né? E aí você consegue conhecer melhor. Cada fabricante é de uma maneira. Né? E aí você tem que conhecer os fabricantes aos poucos. Você vai conhecendo, vai entendendo como fazer a identificação dos códigos de erro. E cada marca vai ter uma diferença. Existe uma sequência a ser seguida para avaliação melhor, tipo manual de conduta. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Existe uma sequência a ser seguida para avaliação melhor, tipo um manual de conduta? Tem sim uma sequência. Vou entregar um pouco dessa sequência hoje. O Charlie Brown diz assim, mas Amanda, eu não tenho todos os códigos de erro decorados e nem consigo decorar. Certo. Deixa eu dizer uma coisa. Nem eu também consigo. Galera, ninguém precisa memorizar código de erro não, tá? Até porque existe o manual que converte o que a máquina me diz para o que eu entendo, né?
E a dica que eu posso te dar é cria um WhatsApp, um grupo no WhatsApp só contigo, ou no Telegram, onde tu queira criar, e vai mandando esses manuais que tu foi encontrando nesse grupo, deixa salvo lá. Eu faço isso até hoje. Eu tenho esses manuais em um grupo de Telegram. E aí tem também material da Lautec, que a gente pode até depois distribuir para vocês, aí, um link para vocês baixarem e tal. Poxa, ele vai entregar na maratona. Pronto, Yara, lembra aí? Entregar na maratona climatrônico. Os códigos de erro de várias máquinas. Tem um PDF com todos os códigos de erro de várias máquinas. E aí ajuda bastante, né? E você está em campo, mas não tem internet, então baixa esse PDFzinho. E para poder, chegou na máquina, está com defeito, identifica lá o código de erro e vai em cima do defeito. Porque o código de erro vai te dizer se é subtensão, sobretensão, sobrecorrente, falta do sensor, erro do sensor tal. Diz o erro do sensor e diz qual é o sensor que está com erro. Diz se é erro de partida de compressor, se é erro de motoventilador, se é erro de sei lá o que, velho. Entendeu? Tem várias tabelas de código de erro. Então, os caras, fabricantes, tem seu tabela de código de erro. Não é nada universal em relação a isso. Sobre essa tabela de código. O código na época é 7, na Conseguis é 7, na outra é, sei lá, F7 e vai pra cima. E tem um monte de 7 aí que é um monte de fabricante diferente. Se tu memorizar, vai ficar louco. Não precisa memorizar. Você só precisa ter o material de fácil acesso para quando você se deparar, você saber onde recorrer, tá? Você não precisa trabalhar, definitivamente você não precisa trabalhar decorando códigos de erro. Alguns você acaba aprendendo por osmose, porque você vai pegar tanto que você vai memorizar. Mas não é porque você está lá sentado decorando. Porque saber o código de erro, cara, não vai te fazer reparar a placa, não. Só saber o código de erro. É um pré-requisito que ajuda bastante, mas só saber o código de erro, sei qual é o código de erro. Repara aí, não consigo não. É outra habilidade. É outra habilidade para conseguir reparar. Show de bola. E quando o defeito é intermitente, faz o quê? Aí é mais difícil ainda. Toda intermitência em defeitos é difícil prever. Explica pra galera primeiramente o que é o defeito intermitente, né? Pode ser que alguém não... Pode ser, faz sentido. O defeito intermitente é aquele que ora apresenta o defeito, ora funciona normal. Por exemplo, o meu ar-condicionado da minha sala, que ele foi instalado recentemente, ele está com intermitência. Ele, quando eu ligo, às vezes, quase todo dia, quando eu ligo ele, de manhã, ele entra com erro E3, que é erro de motoventilador. Aí eu dou um reset nele e ele volta a funcionar o dia todo normal. Tem dia que roda normal, tem dia que dá essa falha. É uma intermitência. Né? Tem que analisar essa placa dele aqui para ver se identifica algum comportamento estranho. Mas é mais difícil por quê? Porque uma das facilidades que tem no análise de reparos é eu bater o olho na placa na hora que ela está com defeito. Na hora que ela dá o problema, o que acontece? Como é que fica a tensão? Como é que fica a corrente? Como é que fica o comportamento da placa na hora do defeito? Para você identificar ali na hora do defeito. Por quê? Fica difícil dar diagnóstico de coisa que você não viu. Eu não vi na hora do defeito, não. Eu sei que lá no cliente, quando bota, ela roda 3 dias e para, dá não sei o quê. Aí você fica naquela... Aí é mais difícil de diagnosticar. Então a intermitência dá-se quando o defeito ele vai e volta. Ele hora dá o defeito, hora não dá o defeito. E nessa situação fica mais complicado, porém nada é impossível de ser reparado. Tudo a placa tem reparo. Só é mais dificultoso quando você tem menos informações. De novo, quando é intermitente, eu tenho menos informações. E quanto menos informações eu tenho do defeito, mais difícil vai se tornar aquele reparo. Por exemplo, tem gente que compara a dificuldade por quantidade de componentes eletrônicos, ou circuitos. Convencional é mais fácil do que inverter. Eu discordo. Por quê? Porque você acha que convencional é mais fácil que inverter, porque você não pegou um defeito difícil no convencional. Ter defeito convencional que dá dor de cabeça. Por que é difícil o defeito na convencional? Pode ser difícil? Porque você tem pouca informação daquela convencional ali. Tem pouca informação sobre aquele defeito. Tem pouca informação sobre aquele funcionamento. E aí, quanto menos informações eu tenho, mais difícil se torna o reparo. Independente do modelo da máquina. Né? Independente do modelo da máquina. Toda placa tem código de erro? Todas as placas têm código de erro. Mas nem todo fabricante disponibiliza os códigos de erro. Tem uns fabricantes aí que
Que estão de sacanagem com a gente, velho. Não disponibiliza não. E aí a gente tem que... Teve um... Porque assim, ó, acontece um jogo no nosso mercado que é assim. A Yara é a chinesa fabricante de ar-condicionado e eu sou português, ó. Tá travado o vídeo. Eu acho que não tá só pra ti aí, cara. Diz aí, pessoal, se tá travado o vídeo pra vocês, aqui tá fluindo. Vou dar um feedback aí, se tá travado o vídeo pra vocês. A Yara é chinesa e eu sou brasileiro. Eu quero montar um ar-condicionado Lawan aqui no Brasil. Só que eu não tenho tecnologia, é muito complicado. Tem uma placa de eletrônica, partilho, compressor e tal. Mas a Yara tem lá na China. E a Yara tem a empresa Yara lá na China. Inclusive tem um ar-condicionado chamado Yara. É Yara? Não, é Tiana. Confundi. Tem um ar-condicionado chamado Tiana, de verdade. Pode existe. ter futuramente uma Yara também. Aí vai ter o Yara, lá na China. E ela está rodando lá, uma empresa gigantesca. Yara, me vende a tua tecnologia. Que eu coloco aqui no meu... Boto aqui meu adesivo aqui e vendo aqui no Brasil. A Yara não tem mercado no Brasil. Então, para ela faz sentido exportar para outro país, sendo que ela não vai abrir concorrência para ela. E aí ela vai e me vende a tecnologia. Quando ela me vende a tecnologia, na placa dela tem vários códigos de erro. Mas eu lá não estou nem aí, cara. Eu quero é vender a máquina e vou botar para vender aí. E se der problema, os caras se viram para achar aí o problema, troca a placa, faz o que der para fazer. Muitos fabricantes nacionais e até internacionais aqui que rodam no Brasil têm essa conduta. Algumas poucas têm fabricação própria da tecnologia na placa eletrônica. Então essas que não têm, às vezes, por exemplo, já teve placas da Philco que eu achei o manual do código de erro pela TCL. Aí descobri que a Philco pegava a placa da TCL para rodar na máquina dela. Entende? Então, tem essa dinâmica. Só um exemplo que eu trouxe para vocês. Tem outros exemplos, tá? Outros exemplos. E aí acontece isso muito no mercado e por isso, às vezes, o fabricante não vai ter o código de erro. Não é que a placa não exista, o código de erro da placa. É que o fabricante não disponibiliza. Ele não tem acesso, ele não disponibilizou. E aí dificulta ainda mais. Mas toda placa tem código de erro. Seja esse código de erro que tem lá no display, ou seja um comportamento errado. A gente tem que identificar o comportamento errado na placa, então não dá código de erro, entendeu? Entendi. Tem alguma situação da placa apresentar um código de erro errado? Tem. E aí é complicado, né? Porque eu sou da escola, eu ensino que você tem que basear pelo código de erro, né? O primeiro passo é ouvir a máquina, é seguir o código de erro. Porém, às vezes ele desengana. É raro. Já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. Mas é raro. Muito raro de acontecer. E aí, nesse caso, você vai, infelizmente você vai, vamos dizer assim, demorar um pouco mais na análise. Porque você vai tender para ir para um lado e o defeito está em outro. Por exemplo, eu peguei uma máquina Mi 10 que estava dando um erro é 5. O erro é 5 na Mi 10 é erro de sensor. E aí ficava dando esse erro de sensor e eu analisando o circuito de sensor, analisando o sensor, tudo ok. Circuito de sensor, tudo ok. Tudo bem direitinho. E nada de sumir o RS5. Fui lá ver cá, quando fui ver estava um circuito fonte. A fonte estava caindo e estava causando o RS5. Então não tem nada a ver com o circuito do sensor. E tem, né? E tinha, no final eu vi que tinha. Porque a alimentação do sensor vem da fonte. Mas não necessariamente no circuito do sensor, estava lá na fonte. E aí demorou, foi uma análise mais demorada, porque eu fui numa linha de ouvir o código de erro não estava errado, mas não tinha a ver com o sensor de fato, o circuito do sensor, tinha a ver com a alimentação do sensor. Que estava dando valor, só caía quando partia o compressor. Então tinha um detalhezinho ali. E que às vezes pode dar código de erro. Né? Que nem eu citei anteriormente, às vezes dá erro de sobrecorrente, mas o defeito está na tensão. Da sobrecorrente, o defeito da sobrecorrente, mas faz sentido, tá? Dificilmente o erro dá pelo fato de não, nada a ver mesmo. Só quando dá erros, quando é defeitos geralmente relacionados a circuitos de micro ou EPROM. Aí dá uns erros que nem existem na tabela, muitas vezes.
Quando der um erro muito aleatório, que não tem na tabela de código de erro, é porque tem muita desprogramação aqui, o micro tá muito louco, o baseadão tá muito maluco e tá vendo coisa e fica jogando os códigos de erro maluco aí pra galera. E como que faz para, agora de forma prática, né? Ensina aí pra galera como é que não sabe ainda, como é que faz para identificar um código de erro. Então, Tem como demonstrar aí na prática? tem como demonstrar. Ó, aqui, isso aqui é uma conso. A conso, você vai botar ela para rodar, esperar ela não dar, ela dá o código, esperar ela parar de funcionar, né? Ela deveria partir para o professor, ela não partiu. Aí você vai aqui no botão sono bom, ó, e pressiona o sono bom 4 vezes. Ele vai dar 4 bips e apresentar o código de erro no display. O código de erro que apresentar, você vai lá na tabela e vê o que significa esse código de erro. Já na Midea, o controlezinho da Midea aqui, ó, não tem botão de sono bom, vou apertar aqui, não aparece nada no display. Mas você tem que esperar ela partir o compressor 3 vezes. Ela tenta partir o compressor 3 vezes. Ela, mas não partiu o compressor. Mas ela tenta partir. E lá no evaporador vai aparecer o código de erro. A terceira tentativa, que ela tentar partir, vai aparecer o código de erro no display. Já na Fujitsu, vai já dar o código de erro já de cara, às vezes. Né? Dependendo do código de erro. Na Daikin é no controle remoto também. Na Philco, na Panasonic também é no controle remoto. Você aperta lá um botãozinho. Na Daikin, você aperta o botão e vai apertando. Cancel, acho que é o botão. Apertando até a hora que bipa ou dá um bip mais longo. Esse bip mais longo, quando você vê o código no display do controle, significa o código de erro. Então, por aí vai. Tem vários modelos, várias marcas. De maneira geral, aparece no display, seja do controle, seja da evaporadora. E ali te dá uma clareza sobre o defeito, sobre o funcionamento. Né? E, de maneira prática, é isso. E cada fabricante que se preze tem no manual dele dizendo como identificar os códigos de erro. Tem na tabelinha e tem como identificar. Esses que são mais complicados, que tem que usar o controle remoto, tipo Daikin, Panasonic, só na Consul que não tem esse do sono bom. Só aqui no podcast do Matando que você aprende isso. Né? Sobre que tem que apertar o sono bom 4 vezes, de 4 a 10 vezes. Aqueles modelos mais novos da Consul, são 10 vezes que pressiona o sono bom para apresentar o código de erro. E não tem no manual isso daí. Show de bola. Então, finalizando por aqui. Tem alguma dica final? Dica final é, o cara se perguntou, qual a sequência lógica? Primeiro, você chega numa máquina, você vai ouvir ela, escute ela, pega o código de erro, tá? Pega o código de erro, pega o comportamento dela. De novo, ela conversa com a gente, ela conversa, tem só que parar e escutar ela, cara. Então, na Eugene aparece no display. Display do condensador, tá? Na Samsung aparece no display do condensador e do evaporador. Na Eugene, display do evaporador. Na Comec, no display do evaporador. Na Electrolux, no display do evaporador. E se for a barril, no display do condensador também. Nem sempre que tem lag no condensador, que significa que tem código de erro lá. Na Midea tem um lag lá no condensador, na Fujitsu também tem um lag no condensador e não significa código de erro. Significa funcionamento. Na Fujitsu só vai piscar o LED. Ele fica apagado e só pisca quando tem falha de sensores. Já na Midea X-Power, tem um LED lá, ele pisca, ele fica ligado quando o compressor parte, ele pisca lento quando está processando e pisca rápido quando está em falha. Mas ele não diz que código de erro é, só diz que está com falha, se ele está ok, se ele está partindo do compressor. E aí, a sequência é, você escuta a placa, vai lá ouvir ela, cara, escuta o que ela diz, deixa de ser apressado quando chegar com a máquina que estiver com defeito. Para, escuta. O climatrônico, ele passa mais tempo, como climatrônico, a gente passa mais tempo ouvindo a placa, analisando os possíveis caminhos para pôr a mão na massa. Porque quanto mais informações eu tenho, lembra sempre, guarda essa informação desse podcast. Quanto mais informações tu tiver do defeito, mais chances tu tem de reparar ele de maneira rápida e assertiva. Certo? Depois que você o escuta, você vai ter mais chance de ser assertivo no circuito que está com defeito. Para só e depois você ir lá e medir e fazer medições e identificar alguns componentes com defeito. Né? Então a sequência é sempre busca o código de erro. Mas tu disse aí que tem vezes que o código de erro engana. São raras às vezes. São exceções, não trabalhe com exceções. A exceção é o exemplo do burro. Né? Não, a gente não trabalha com exceção, a gente trabalha com o que é. Na maioria das vezes o código de erro está certo. Inclusive escute o código de erro. Muitos de vocês acham que, deu o código de erro, o defeito está na placa. Às vezes o código de erro está certo. Por exemplo, deu um código de erro de sobrecorrente. Tu nem mediu a corrente. Tu já tira a placa e já traz. Mede a corrente.
Vê se a corrente está alta mesmo. Porque às vezes a corrente está alta e dá dando certo uma sobrecorrente. A corrente está acima da nominal. É aceitável. Entendeu? Então verifica isso. Porque às vezes pode ser o compressor, pode ser uma tensão baixa na linha, na alimentação. Show, senhores. Falou demais. Dona Yara, muitíssimo obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Show, valeu.